Olá pessoal, boa tarde. Essa é mais uma aula de teoria eletromagnética e essa aula, na verdade, que eu vou fazer é resolver dois exercícios, ou melhor, duas partes de exercícios lá do capítulo 1 que são necessárias para a gente entender uma passagem matemática que é feita na parte de expansão de multipolos que a gente vai fazer na próxima aula. Tá? Então a parte matemática que a gente quer entender é essa aqui. E ela diz para a gente que essa integral de caminho fechado de R chapéu, produto escalar com R', em dl vetor linha, é igual a menos R chapéu, produto vetorial integral de dA vetor. Tá? O livro, nessa passagem, ele não dá muitos detalhes de onde que isso vem, né? E se você não tiver feito esse exercício, ou então tiver um pouco desatento, você vai ficar completamente perdido nessa hora, tá? Mas não tem problema, tá? Eu vou mostrar aqui de onde que isso vem. Então, as passagens necessárias para a gente fazer essa etapa do cálculo, elas estão lá no capítulo 1, na edição do livro que eu uso, que é a International Edition, nos exercícios 61E e 62E. Na versão PDF que pode ter rolando por aí, seriam os exercícios 1.60E e exercícios 1.61E, tá? Então, para fazer essa parte, né, a gente vai ter que fazer a primeira delas, que é o 61E ou então 1.60E. E o que esse exercício fala? Ele pede para a gente mostrar aqui, mostrar essa igualdade aqui, ó, né, que a integral do gradiente do t de uma função t escalar dA é igual a menos a integral de linha do t dl. Isso parece com o teorema de Stokes, parece com o teorema da divergência, mas na verdade não é nenhum dos dois. Mas a gente parte do teorema de Stokes. E aí ele dá uma dica, e dicas de livros são sempre importantes, porque elas têm a única forma de resolver o problema. E ele fala para a gente usar o seguinte: considerar uma função v, né, que ela na verdade tem uma parte que é constante, ia ter um vetor constante aqui, ó, que é o c. C é constante, a gente tem que se lembrar disso. É constante. E a gente tem uma parte, e é um vetor, né? E a gente tem uma parte t, que é uma função escalar. Função escalar. Tá? Então, para demonstrar isso, ele sugere a gente partir do teorema de Stokes e é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, do teorema de Stokes, o que diz o tal do teorema de Stokes, né? Ele diz que uma integral de superfície do rotacional de uma função v, produto escalar com certo dA, vetor, é igual a uma integral de caminho fechado dessa mesma função v, produto escalar dl. Tá? Esse é o teorema de Stokes. Né? Então a gente vai aplicar o teorema de Stokes considerando a função v, que é c vetor vezes a função t, c constante. Então se a gente aplica isso no teorema de Stokes, vamos pegar o lado esquerdo. Né? Lado esquerdo. O que a gente tem do lado esquerdo? A gente tem essa integral aqui, ó, rotacional do v, escalar dA. Então vou substituir e vai ficar da seguinte maneira: rotacional de C vezes T, tá? Deixa eu só apagar esse pedacinho. Vou botar assim, produto escalar dA. Então, o que a gente vai usar aqui, né? Aqui dentro eu tenho aqui um produto e a partir daqui o que eu vou usar é a regra do produto número, essas regras de produto com o número específico estão lá no final do livro, né? Mas a gente viu isso no capítulo 1. A gente vai usar o número 7. O que ela diz? Ela diz que quando eu tenho o rotacional de uma função f
multiplicando um vetor A, eu vou ter que F rotacional do A, tem que dar vetor, né? Menos A, produto vetorial, gradiente do F. Então, vou usar isso ali em cima. Então, a minha integral vai ficar como, né? Tenho essa integral aqui vou repetir ela aqui só para ficar mais correto. Então, vai ficar uma integral em S, e eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou ter o F, na minha função, o F vai ser o T, e o A vai ser o C, vetor. Tá bom? Então, vou ficar com o T rotacional do C menos o C produto vetorial do gradiente do T. Produto escalar dA. Tá certo? Então, reparem só, né? O nosso rotacional que está aparecendo aqui, lembre que rotacional ele é composto por derivadas, certo? De diferentes coordenadas em relação a diferentes componentes do vetor. Mas eu sempre tenho derivadas. E a gente já estabeleceu que esse C que aparece, ele é uma constante. Ora, se eu faço derivadas de uma constante, isso sempre vai dar zero. Então, este lado aqui vai ficar como sendo zero. E vai sobrar para mim somente... Deixa eu repetir aqui, né? Vou repetir da forma como deveria ser. C vezes T dA. E aí desse lado vai ficar um sinal de menos, integral em S de C rotacional disso aqui, escalar dA. Tá certo? Que acontece, né? A gente pode também fazer uma permuta em relação a esses produtos que aparecem aqui, ó, esse e esse. Alguns a gente troca o sinal e outros não, tá ok? Então, por exemplo, nesse caso eu posso fazer isso. Então, isso é igual, deixa eu só economizar um pouquinho a tinta da minha caneta virtual. Eu posso trocar aqui, ó, vai ficar menos, eu posso trocar o escalar com o vetor. Então, vai ficar assim, C produto escalar rotacional do T dA, tá bom? Mas eu posso ainda fazer o seguinte, eu posso tirar esse C, já que é uma constante, né? Não vai depender da integração, ele pode sair da integral, então vou ficar com C, produto escalar com a função, com essa integral de gradiente do T, produto vetorial dA, tá bom? Então, fico com isso. Por outro lado, no lado direito, né, da equação, eu tenho que resolver essa integral aqui, ó, integral de caminho fechado do V escalar dL, né? Quem é o meu V? Né? O meu V que eu estabeleci é C com T, escalar dL, né? E aqui a mesma coisa. O que acontece? O C é constante, ele pode sair da integral e eu vou ficar com C produto escalar com o que sobra, que é uma integral de caminho fechado de TdL. Esse dL é o vetor, né? Eu tenho que ter algum vetor para fazer o produto escalar, tá certo? Então eu fiquei com duas coisas. Eu fiquei com isso e eu fiquei com isso. Então eu vou juntar, né? Então juntando eu fico com menos C produto escalar a integral da superfície de... Deixa eu tirar esse bicho daqui.
de gradiente do T produto vetorial dA, igual a C produto escalar integral TdL. Tá ok? Então daqui eu já posso observar que eu tenho produto escalar de C com esses dois termos, né? Então eu já vou poder juntar as duas coisas, tá? E chegar na minha resposta final. Ou seja, isso tem que ser igual a isso, com esse sinal de menos aqui. Então vai ser a seguinte coisa: integral de S de gradiente do T, dA, isso é igual a integral de T dL. Tá? Negativo, né? Então aí a gente chega no final da primeira parte. Esse aqui seria o exercício 61, ou então 1.60e. Tá? Ele pede isso. Deixa eu salvar aqui, só para não ter problemas, e vamos para outra parte. A outra parte é o exercício 1.61e. Ele pede para mostrar. Deixa eu fazer de outra cor. Um pouco mais grosso. Pede mostre. Que esse aqui é 1.61e. Mostre o seguinte: integral de caminho fechado de C produto escalar R em dL é igual a produto vetorial com C, em que este A que aparece aqui, ó, ele é definido assim. A é definido como sendo uma integral na superfície de dA, tá bom? E isso é exatamente o que a gente precisa para o nosso exercício, para a nossa demonstração lá da frente, tá? Porque a nossa demonstração a gente vai ter linha aqui, e aqui vai ser no lugar do C, vai ser R chapéu, se eu não me engano. Ou inverso, tá? Mas não tem problema. Então, mas vamos demonstrar isso aqui primeiro, né? E aí, para demonstrar, ele dá um conselho para a gente, né? E o conselho dele é sempre importante. Então, pede para use T como sendo T é um escalar, né? Esse vetor C, que é uma constante, produto escalar com o R, tá bom? E aí ele pede para a gente usar a resposta anterior, tá? Então vamos pegar a resposta anterior, né? A resposta anterior a gente teve o seguinte: integral de S na superfície do gradiente do T, produto vetorial com dA igual a menos TdE, tá? Então, usando essas coisas que a gente tem agora, né? Então vamos substituir aqui. Então vou pegar o lado direito primeiro. Lado direito. O que tem do nosso lado direito? Então vai ser essa integral em S. Eu vou ter aqui um gradiente de T. Mas quem é T, né? É C, produto escalar com R. O R é o vetor raio, tá bom? Então, fechando aqui, produto vetorial dA. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que lançar a mão de uma regra de produto para conseguir dar conta dessa parte, que vai ser a nossa regra do produto número 4, tá? Regra do produto
número 4. O que ela diz? Ela diz o seguinte, ela diz que quando eu tenho isso, gradiente de um produto escalar de A com o B, aí ela é bem grandinha, acho que ela nem vai caber aqui, deixa eu só escrever ela em outro, mais para baixo. Ela não é das menores, ela é das maiores. Mas a gente vai ver que, para o nosso caso aqui, vai ser tudo bem. Produto escalar de A com B, são dois vetores, tá? E eu vou ter o seguinte, ela vai ser A, produto vetorial rotacional do B, mais o contrário, que é B, produto vetorial rotacional do A, mais esses dois bichos aqui. Quem que são esses dois bichos? A, produto escalar com nábula aplicado no B, e mais o inverso, que é o B, produto escalar com nábula aplicado no A. Tá? Parece bem feia, mas para o nosso caso aqui vai ser mais tranquilo, tá? E a gente vai pegar só esse pedaço aqui e vamos aplicar para ver o que acontece. Então vamos fazer novamente outra cor. Então eu tenho isso aqui, ó. C, reparem que ele tem a mesma natureza, né? Tem a mesma natureza aqui, que é um produto escalar de dois vetores. Mas lembrando, o C é constante e o R a gente sabe quanto que ele vale. E vamos aplicar ali. Então nesse caso, tanto faz quem é A, quem é B, né? Mas vamos falar que o A seja o C e o B seja o R. Tá? Então olha só. Então vou ter C, produto vetorial rotacional do B, que é rotacional do R, mais o B, que é o R, produto vetorial rotacional do C, você já viu quanto que dá, mais esses bichos estranhos, né? Que é o A, que é C, escalar, fecha parênteses, aplicado do B, que é o R, mais o R, produto escalar, nábula, aplicado no C. Tá? Então a gente tem essa igualdade. E a gente vai analisar aqui agora. Olha só. No primeiro termo a gente tem o rotacional do vetor R. O vetor R é um vetor radial. Se a gente for desenhar ele, ele sempre vai apontar para fora, assim, ó. O R são esses conjuntos de vetores assim. Vão diminuindo, né? Mas só a direção que é mais importante por agora. São radiais, tá? O que acontece? O rotacional, ele mede a tendência de rotacionar da função, tá certo? Essa coisa, ela não tem tendência de rotacionar. Então, a gente já imagina que o rotacional disso é nulo. Caso você tenha dúvidas, é só aplicar o rotacional em coordenadas cartesianas para o nosso R, que ele é, né, x, x chapéu, mais y, y chapéu, mais z, z chapéu. Como rotacional, por exemplo, na componente x, ele vai derivar o y em relação a z e o z em relação a y, dessas componentes, a gente claramente vai ver que isso vai dar zero em todos, tá? Então, podem aplicar diretamente para checar, tá bom? Usando esse R que eu desenhei, mas eu apaguei agora. Então, esse termo aqui vai dar zero. O outro termo que a gente tem é o rotacional do C. O C é uma constante. E o rotacional, como a gente já fez, ele envolve derivadas. Logo, derivada de constante também dá zero. Tá bom? A mesma coisa para esse rapaz, né? Esse rapaz, ele vai envolver, depois que eu fizer o produto escalar do... Ele é o seguinte, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Ele é o R escalar nábula, né? Aplicado no C. A gente pode abrir ele aqui. O R é quem? É x, x chapéu, mais y, y chapéu, mais z, z chapéu.
aplicado aqui com o nabla, que é x, del x, mais y, del y, mais z, del z, né, aplicado no c que ele tem, que é constante, tá? Isso, o que acontece? Na prática a gente faz um chuveirinho aqui, né? Mas quando eu tiver x produto escalar com y, com z vai dar zero. Então o que vai sobreviver dessas coisas, se a gente for pensar, vai ser, deixa eu mudar a cor, vai ser x del x mais y del y mais z del z aplicado nessa constante. Significa que eu vou fazer sempre aqui, ó, eu vou ter que x del c del x mais y del c del y e por aí vai, tá? Mas esse c sempre é constante, né? Então vai dar todo mundo zero aqui, ó. 0, 0, 0, tá? Então essa parte aqui também dá zero. Só a outra que não vai dar. Deixa eu apagar aqui para não bagunçar. Se ficarem com dúvida é só voltar o vídeo. Então apagando essa parte. Apagar, 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 apagar. Tem um jeito mais prático de apagar isso aqui, né? Mas tudo bem. Então só vai sobrar esse outro rapaz aqui, que é C, produto escalar com o nabla atuando no R, tá? E aí vale a pena a gente ver a cara dele, né? Vamos imaginar assim, que o C seja um CX, X chapéu, mais um CY, Y chapéu, mais um CZ, Z chapéu. Produto escalar com o nabla, que é X, chapéu del X, mais Y, chapéu del Y, mais Z chapéu del Z. Aplicado no R, tá? Que é x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu, né? Primeiro a gente faz o produto escalar, e quando a gente fizer esse produto escalar vai ser a mesma coisa. X, quando fizer o produto escalar com y e com z vai dar zero, tá? Só vai sobrar com o próprio x. Então eu vou ter o seguinte, cx del x, que vai sobrar do primeiro, mais cy del y, mais, esse aqui é o operador, né? Esse del x, del y, del z, são operadores. E eu vou ter um cz, que é a componente z do c, del z. Isso aplicado no x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu. Olha, vamos observar aqui, né? Quando eu fizer, aí aqui tem distributiva do mesmo jeito, eu vou ter um del x aplicado no x, vai dar 1. Quando eu fizer del x aplicado no y, dá 0, e no z dá 0. Para o outro termo, quando eu fizer del x aplicado, del y aplicado no x, dá 0, no y dá 1, e no z vai dar 0. E para o z é a mesma coisa. Então, o que vai sobrar aqui no final das contas, né? O primeiro aqui, ó, cx, quando eu aplicar del x em x chapéu, derivada de x em relação a x é 1, então só sobra x chapéu. No outro vai sobrar cy, y chapéu, porque eu vou ter essa derivada atuando nesse y, então vai dar 1 vezes y chapéu. E para o z a mesma coisa, cz, z chapéu. Ou seja, o resultado disso é simplesmente C. Logo, C nabla R é exatamente C. Tá?
Então, a gente pode substituir, deixa eu gravar isso, para não ter problema. Não quero perder meu tempo. Então, essa nossa integral aqui, ó, a gente vai ficar, na verdade, somente com a integral de... Seria essa integral aqui dessa parte, né, que é exatamente o c, tá? Então vai sobrar aqui c, produto vetorial dA, tá? Porque dessa coisa aqui sobrou somente o c vetor, tá bom? Então eu tenho isso, né? Então dessa primeira parte, né, me sobrou isso. Então vamos escrever ela lá embaixo. Dessa primeira parte sobrou integral em S, C, vetor dA. E da segunda parte eu tenho isso aqui, ó, menos integral de TDL. Né? E ele pede para eu usar, vamos voltar lá atrás, C escalar R. Então vamos lá. Então isso aqui é menos uma integral de C produto escalar R dl, né? Então, isso aqui já é, na verdade, o que ele pede para a gente mostrar no exercício, né, se a gente for pensar de forma cuidadosa, porque é o seguinte, eu vou juntar já com isso, da parte de cima, eu vou ficar aqui com menos a integral de C escalar R dl, né? Essa integral aqui do lado direito já é exatamente o que ele pede, tá? E a integral do lado esquerdo eu posso escrever o seguinte, deixa eu colocar aqui a menos, repetir o que eu tenho ali do lado direito, C R dl igual a... Ó, reparem também que eu posso fazer o seguinte, esse C vetor ele é constante, né? Ele pode sair da integral, então vou ficar com C produto vetorial da integral de dA na superfície. Isso é exatamente o que ele pediu para a gente chamar inicialmente de A. Tá? Então eu fiquei aqui com uma integral de C escalar R dl, e aqui eu tenho C produto vetorial do A. Tá? Isso tem um sinal a mais e uma troca em relação ao que ele pede no exercício. O exercício está invertido aqui, ó, mas a gente sabe que o produto vetorial, se eu faço essa inversão, né, eu mudo o sinal. Então, no final das contas, eu fico, deixa eu escrever mais bonito, que é a última parte aqui dessa parte intermediária, C escalar R dl, e aí o sinal muda e eu fico com A produto vetorial C. Tá? Isso que ele pede para demonstrar nesse exercício, tá bom? O que acontece lá na demonstração mesmo do livro, né? Na demonstração do livro, ele vai dizer o seguinte para a gente. Deixa eu chegar lá no meu livro de verdade aqui. Meu livro físico que eu tenho aqui comigo. Vamos lá. Então, ele pede para a gente fazer isso aqui, ó. Vou escrever logo aqui abaixo. Deixa eu botar em preto, né? Ele pede para a gente chegar nessa integral aqui, chapéu, R', aqui é DL', igual a menos
R chapéu, produto vetorial DA linha, tá? Então, na verdade, é o que a gente tem aqui nessa, né? Então, se eu botar o C como sendo esse R chapéu, que faz muito sentido, esse aqui, ó. Vou trocar ele por R chapéu. Eu vou botar a linha aqui, né? Então, o que que eu fico? Eu ficaria com a integral do resultado que a gente tem, né? De R chapéu escalar vetor R linha. Aí eu botaria DL linha, né? E eu teria aqui, ó, no lugar, eu teria A, produto vetorial, R chapéu, né? Se eu inverto do jeito que a gente fez antes ali, eu mudo o sinal para ficar parecido com o que ele quer, tá? O que ele quer é isso aqui, ó. Então fico com R chapéu escalar R linha DL, invertendo fica R chapéu A, mas o A é exatamente o que a gente tinha definido, né? Então eu fico com integral de R chapéu R linha DL linha, esse linha tanto faz, menos R chapéu de esse A vai ser esse S aqui, né? DA linha, tá? Então a gente chega com base nesses dois exercícios, nessa igualdade que a gente vai usar na aula que vem, tá? Então, se você não fez exercício, acompanhando pela forma com que ele traz, fica um pouco confuso, porque ele fala simplesmente para usar, ele fala assim, use, lá na passagem do livro, né, C igual a R chapéu, né, mas ele não fala onde, né, aí você fica, pô, mas quem é esse C? Se você ler lá só na parte da expansão de múltiplos, que é na aula que a gente vai ver a seguir, você não vai entender, você vai ficar se perguntando quem é esse tal desse C, tá bom? Então, por essa aula de hoje, a gente viu isso, né? Então, a gente vai usar isso aqui, sem muitos comentários, na próxima aula, tá bom? É isso.